A cultura nerd nunca esteve tão dividida. De um lado, os chamados nerdolas, que acusam Hollywood e os quadrinhos de destruírem seus personagens favoritos em nome de pautas progressistas. Do outro, os lacrolas, que defendem essas mudanças como parte de uma evolução natural da sociedade e uma reparação histórica. Mas afinal, quem está certo? Ou será que os dois lados estão errados? Vamos explorar essa guerra cultural e entender como chegamos até aqui. A cultura nerd sempre foi inclusiva. Nos anos 70, 80 e 90 era dominada por um público masculino e branco, mas já contava com personagens de diferentes origens e representações. Star Trek trouxe a primeira grande revolução ao apresentar Uhura e o primeiro beijo interracial da TV. Os X-Men foram criados como uma metáfora da luta por direitos civis, inspirados em figuras como Martin Luther King e Malcolm X. Nos anos 90, tivemos protagonistas femininas fortes como Buffy e Xena, além da inclusão de personagens LGBT. Mas se a diversidade sempre existiu, por que a polêmica atual parece tão intensa? O termo lacrar surgiu na internet e passou a ser usado para definir discursos progressistas na cultura pop recentemente. Franquias como Star Wars, Marvel e DC têm promovido mudanças em personagens clássicos. Exemplos recentes como Thor mulher, Superman bissexual, Ariel negra, são reinterpretações que dividem opiniões. O argumento dos defensores diz que a cultura pop deve evoluir e refletir a sociedade contemporânea. Já o argumento dos críticos diz que algumas mudanças parecem forçadas e desnecessárias, sendo feitas apenas por pressão social ou marketing. Hollywood está forçando mudanças ou apenas refletindo a sociedade? Na verdade, Hollywood sempre seguiu tendências sociais para atender novos públicos. O mercado internacional está mais diversificado e exige representatividade. Existe uma linha tênue entre inclusão autêntica e exploração comercial da diversidade. Exemplos bem recebidos como Pantera Negra, Miles Morales e Mulher Maravilha, que não precisaram mudar suas etnias ou gêneros, são a prova de que o público não é contra a cor e gênero dos personagens. Já mudanças são rejeitadas pelo público. É só ver os Caça-Fantasmas de 2016. Seguindo uma agenda woke se mostrou uma verdadeira tragédia, mas a bilheteria realmente reflete a aceitação dessas mudanças, ou há outros fatores envolvidos? Mas os nerdolas têm razão ou são apenas nostálgicos? A nostalgia cria resistência a qualquer alteração nos personagens favoritos do público. Muitos fãs sentem que sua cultura foi invadida por pessoas que antes a ridicularizavam. Alguns argumentos são legítimos, mas há também reações exageradas e preconceituosas. O lado tóxico do fandom, ataques a atores, diretores, boicotes, review bombing. Será que o problema é o lacre ou a baixa qualidade das histórias recentes? Mas como podemos sair dessa guerra? O verdadeiro problema é a falta de boas histórias, não a inclusão de novos públicos. É possível equilibrar inovação e respeito ao material original. Nem toda mudança é ruim, mas nem toda crítica a essas mudanças é machismo ou racismo. Precisamos analisar caso a caso e evitar cair em discursos extremistas. A cultura nerd sempre foi um espaço para imaginação e diversidade, ou será que estamos esquecendo isso? No fim das contas, talvez a verdadeira questão não seja sobre lacrar ou não lacrar, mas sim sobre contar boas histórias que respeitem os fãs e tragam algo novo, e que essa cultura woke acabe logo e suma do mapa. A cultura nerd sempre foi sobre imaginação, diversidade e inclusão, mas também sobre respeito ao legado. Será que ainda conseguimos encontrar um meio termo? O que vocês acham? Deixe nos comentários suas opiniões. E claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.